Vocês sabem que a gente está viajando de motorhome pelos Estados Unidos aí, vão ficar por mais alguns meses. E uma das coisas que vocês pediram é pra gente dar um relato de como é cada um dos estados que a gente está passando. Só que a gente foi além, a gente vai fazer melhor. A gente conversou com brasileiros que moram em cada um desses lugares para trazer o relato real deles para vocês. Vamos ver o que a brasileirada acha de morar nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo e mais um dia da nossa viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Hoje é dia de quê? Dia de camping, né, Gabi? Mais uma vez, né, a gente tá aqui, aproveita pra conseguir organizar as coisas e traz esse tipo de vídeo que a gente sabe que vocês gostam também, né? O último o Gu gravou sozinho, a Gabi tava fazendo as coisas do trailer. Então é o seguinte, rapaziada, esse vídeo aqui, antes de mais nada, é um apoio da Leão Group, escritório de imigração que pode ajudar vocês a morar em qualquer um desses estados que a gente vai contar. Então presta atenção no que a gente vai contar aqui, são relatos reais de brasileiros e aí sim vocês podem imaginar qual é o melhor estado para vocês e depois entrar em contato com a Leão Group. Todos os contatos estão aqui na descrição para poder fazer essa imigração da melhor forma possível. E outra coisa que é importante a gente falar é que a gente só tá gravando esse vídeo porque realmente vocês comentaram bastante no vídeo que o Gu gravou, pedindo pra gente trazer esses relatos, então é isso que a gente vai trazer agora. Muita gente falou, ai Gabi, Gu no caso, né? Vocês podem encontrar os brasileiros e tudo mais, só que isso seria muito complicado pra gente, uma logística, os estados aqui são enormes, então a gente realmente conseguiu pegar depoimentos de pessoas que moram, elas escreveram um textinho pra gente falando em relação à comunidade brasileira, mercado de trabalho, o que ela acha dos lugares ou não. Então eu acho que vai ser um resumão de cada um pra vocês entenderem e ver se isso realmente é um estado que vai poder te agradar ou não, questão de clima e tudo mais. Exatamente, e como a Gabi falou, a gente trouxe esse vídeo porque vocês comentaram muito e deixaram o like. Então se vocês querem que a gente faça de novo para os estados que vão vir, que são muitos, mesma coisa, rapaziada, deixa o like aqui, comenta bastante, fala pra gente qual estado vocês têm mais curiosidade, além dos que a gente vai falar hoje, né? Sim. E ó, se inscreve também pra dar uma moral até pra esse pessoal, né, que a gente já agradece aqui, o pessoal que deu esse relato pra gente de coração aberto aí, sem pedir nada em troca. Então galera, se inscreve no canal que vai continuar vindo muita coisa legal pela frente. Então vamos começar falando de Louisiana, que foi o primeiro estado que a gente visitou e na verdade esse é o único estado que a gente não conseguiu depoimento de nenhum brasileiro. Normalmente as pessoas até vêm até a gente, né? Eles mandam direct falando, eu moro aqui, ou é assim, é assado. Aí a gente pede, eles se prontificam sem problema, né? Só que realmente em Louisiana ninguém apareceu. Eu acredito que acredito não, obviamente tem brasileiros, a gente até passou por um restaurante, eu acho que tinha uma bandeira do Brasil e tal, mas a comunidade, então a gente já consegue perceber que é bem menor. E isso, o fato de não ter nenhum relato já diz muita coisa, né? Se vocês se preocupam muito no lugar que vocês querem morar aqui nos Estados Unidos, que tem uma comunidade forte brasileira, aparentemente Louisiana não é um desses estados, né? Exato. Então é um estado um pouco diferente. A gente foi para New Orleans, que é a maior cidade, né? Mas a gente percebeu que ela é um pouco mais antiga, eu acho que a gente pode falar assim. É um local também que acaba que de vez em quando passa furacão naquela época ali de verão. E teve o Katrina, que foi muito forte, então ela ainda está em reconstrução. Então se fosse pra gente escolher, não seria um lugar que a gente escolheria para morar. Exatamente. O turismo lá é aquilo que vocês viram no vídeo que a gente fez lá. Aí vai de gosto para gosto, né? Mas para morar, pelo pouco que a gente viu, não vou dizer que a gente teve um estudo aprofundado, não teve. Pelo pouco que a gente viu, não agradou muito a gente. Não sei, né, galera? E é até interessante a gente falar isso, porque a gente calculou mais ou menos uma semana para cada estado. Só que na Califórnia que a gente ia ficar um pouquinho mais. E daí o pessoal fala assim, vocês têm que ver como é a vida do local. Gente, isso é meio... não tem muito como fazer, né? E sei lá, em Orlando eu sei como é que é a vida de um americano lá. Então, realmente isso demanda muito tempo. Você tem que morar, entender a cidade. Então, por isso que é muito mais interessante a gente pegar esses relatos e falar de quem já mora lá. Sei lá, tem relato aqui de quem mora 13 anos nos Estados Unidos. Então é isso que a gente vai passar pra vocês. Mas pra fechar, Louisiana tem indústrias fortes, né? Tem um porto pra quem trabalha nessa área, petróleo, um dos maiores portos dos Estados Unidos. Então, a área de comércio exterior e tudo mais. Então, pode ser interessante se você estiver procurando um mercado nessa área. Porque também tem que analisar isso, né? Também não dá pra gente falar como é a vida. A gente poderia falar, a vida é uma loucura, porque lá em New Orleans, só que a gente só foi lá pro miolo de New Orleans, que tem essa característica, né? O estado é gigante. Então, infelizmente, em Louisiana a gente vai ficar devendo maiores informações, mas agora vamos pro Texas, né? Agora vamos lá, agora eu vou começar a ler o primeiro relato aqui pra vocês. E o primeiro relato é da Sassá Ferreira. E assim, vou ler mais ou menos aqui pra vocês o que ela falou. Uma curiosidade é que ela morava na Flórida e ela se mudou pro Texas e ela prefere o Texas. Então aí já é um ponto que algumas pessoas, né? Vocês vão ver que vai mudar bastante durante os vídeos, que como essa percepção é muito individual, né? Mas enfim, ela disse que no Texas ela consegue viver
vê muito mais a cultura americana. Isso eu acho que a gente concorda 100%. Sem dúvida. As pessoas são muito mais simpáticas. Isso é uma coisa que a gente falou também, né? Que a gente achava que o Texas era aquele americano caricato, que não gosta de imigrante. Isso não existe. Emburrado assim, né? Mas não, gente, eles são simpáticos. Exato. Ela falou que no trânsito também percebe a educação, que as escolas são muito boas. A qualidade de vida, num modo geral, é mais barato do que na Flórida. Então eu achei isso uma coisa bem curiosa pra destacar aqui pra vocês. Porque a Flórida não é um lugar caro, né? A Flórida não é um lugar caro. Aí eu perguntei pra ela onde do Texas que ela mora, né? Porque é um estado bem grande, tem várias cidades e o preço varia. Ela disse que mora perto de Dallas, então no norte do Texas. Ela disse que no local que ela mora não tem uma comunidade brasileira, mas que eles têm alguns amigos brasileiros, principalmente no trabalho do marido dela. Ela até fala que brasileiro se acha em qualquer canto, e basicamente é isso mesmo. E ela disse que a única coisa que ela não gosta é do clima, que no inverno é frio. Como a gente falou, é o norte do Texas, então da parte de cima realmente é um pouco mais frio. Esse ano teve um frio atípico, acima do normal, então é assim, pelo que ela fala é frio, mas a gente sabe que não é aquele frio de Boston, né, gente? Exato. Mas, enfim, é uma coisa que não tem na Flórida, por exemplo, que tem uma semana de frio. Tá dando 15 graus lá, tá todo mundo de casaco, cachecol agora, então... Exatamente. E assim, a gente passou mais pela área da natureza do Texas, né, as áreas de parques, então a gente não tem nem como contra-argumentar, nem é nosso objetivo, né? A gente não tem nem como comentar tanto sobre o relato dela, a gente vai confiar totalmente e isso aí é o ponto de vista de um brasileiro que vive no Texas. Então fica a dica pra vocês, sem sombra de dúvidas, o Texas é um destino que muitos brasileiros gostam, principalmente ali nas grandes cidades que o pessoal mora, né? Austin, Dallas, Houston, San Antonio é uma cidade que tá crescendo bastante e que tem um custo de vida mais barato do que as outras metrópoles também, então é interessante você analisar, também tem parte petrolífera, enfim, aí depende da área que você quer atuar. Agora a gente vai para o Novo México, que é o próximo estado que a gente visitou, mas só para complementar, então, aparentemente, pelo tudo que a gente ouviu e viu do Texas, é um estado que eu moraria. Sim, tu mesmo falou isso, né, dos estados que a gente tinha visitado até agora. É importante a gente falar que a gente vai falar de 6, contando, a gente não vai falar Califórnia ainda, né? Não, Então, a gente vai falar de 6 estados e dentre esses, eu acho que o Texas foi um dos que a gente mais gostou. Aparentemente, sim, para ter uma vida, né, de residente. E o Novo México, na verdade, foi um estado que a gente adorou, a gente amou os lugares que a gente passou, teve o Hot Spring e tudo mais, vocês acompanharam aqui. Só que na parte de cidade, vocês pediram muito pra gente ir pra Albuquerque. A gente foi porque a gente queria fazer essa parte do Breaking Bad, né, que é super famosa. E claro, pra poder mostrar pra vocês também que tinha bastante gente pedindo. E na verdade, a gente ficou um pouco... não frustrado com a cidade, mas não foi muito, a gente não curtiu muito, né? Na verdade não frustrado porque eu não esperava grande diferença. Exatamente, o ar de Breaking Bad é aquilo ali mesmo. Só que não parecia um lugar tão legal pra morar, né? Não parecia um lugar com uma estrutura e Albuquerque é a maior cidade do estado. É a maior cidade. Então, realmente, a gente também foi no centro, né? Urbano lá. É bonitinho, mas assim, gente, a gente passa pela região das casas e tal, a gente vê que realmente não tem tanta infraestrutura, parece, né? Eu não sei explicar pra vocês. Mais simples, eu acho que é a palavra. E assim, a gente gostou muito pra visitar, né? Sim, dos parques e tal. E aquela história que a gente contou no outro vídeo do americano, que trouxe o macarrão pra gente, foi lá. Então, a comunidade também parece ser super legal. A gente não tem nada de ruim pra falar. Mas comparando, por exemplo, com o Texas, que a gente acabou de passar antes de ir pra lá, fica abaixo, né? Fica muito abaixo. E eu vou ler o relato que vocês vão ver que complementa basicamente isso que a gente tá falando. Quem deu esse depoimento pra gente foi a Iara, e ela falou o seguinte: eu me mudei pro estado do Novo México em janeiro de 2013, ou seja, a gente já faz bastante tempo. Quase 10 anos. Pois me casei com uma pessoa daqui. Então ela já não teve muita escolha, né? Ela acabou realmente indo pra... Daqui no caso do Novo México. Daqui do Novo México. Nos 3 primeiros meses morando aqui, eu me sentia muito só e isolada, já que vim de uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. E aí, complemento o que a gente falou, é um contraste absurdo. A Albuquerque, ela é de Albuquerque? Ela é do lado de Albuquerque, a área residencial de Albuquerque. A maior cidade do estado e é uma cidade... Parece de interior. Parece, né? Parece Tem uma pegada muito. De interior, é pequeno. E ela falou que, infelizmente, nesses 8 anos morando no Novo México, ela não se adaptou à solidão e ao isolamento do deserto. Que as paisagens são muito bonitas, que é o que a gente falou, que tem muito lugar legal pra visitar, mas que realmente pra morar é mais complicado, ainda mais que ela sempre morou em cidade grande. E ela disse que depois desses 8 anos morando aqui, ela já visitou alguns estados e gostou muito do Texas, que a gente acabou de falar, e da Flórida. Então, quem sabe um dia ela tá esperando o marido se aposentar pra eles procurarem
um novo estado para morar. E combina demais com a impressão que a gente teve, né? Exato, combina muito. Então, até algumas pessoas tinham uma curiosidade sobre Albuquerque. Eu acho interessante você ter essa ciência também, né? É um lugar que, se você é fã, principalmente da série Breaking Bad, ou quer conhecer uma cultura bem típica, assim, de americano mais natural, né? Vamos dizer assim. É legal, mas pra morar não parece pra gente ser, e ela concorda, né? Então, claro que assim, é opinião pessoal, né? A gente tá dando a nossa, ela tá dando a dela, não dá pra gente generalizar tudo. Com certeza tem algumas pessoas, alguns brasileiros que gostam de morar no Novo México, como em qualquer outro lugar. Com certeza. Mas a gente quis trazer, a gente não selecionou, a gente realmente pegou um relato de cada um pra trazer a realidade aqui pra vocês. E a gente tá mesclando a opinião com um pouco de dados, Exato. né? Então pra vocês aí tirarem a conclusão de vocês. O relato de Utah vem da Aline, né? Ela mora lá há 9 anos, em Provo, que é uma cidade famosa, assim, conhecida. É uma das grandes cidades, assim, uma das grandes regiões, né? Depois ali de Salt Lake City. E ela disse que mora lá já há 9 anos. E ela escolheu Utah porque já tinha parentes que moravam lá na cidade e também por conta da religião. Isso é muito importante a gente destacar, né? Utah é um lugar que tem muitos mormons. Então, se vocês são dessa religião, é meio que um ponto bem comum de se morar, né? Pelo que eu vi também, a principal igreja mormon do mundo, a catedral, assim, a principal, como se fosse o Vaticano da Católica, ela fica em Salt Lake City e mais de 50% da população é mormon. E é o único estado que mais de 50% da população tem a mesma religião. Então isso é muito significativo. Sim, como ela estava inserida na região, eu imagino que a adaptação facilita demais, né? Com certeza. Já entra numa comunidade com interesse comum. E outra coisa que ela falou é que há 9 anos, quando ela foi pra lá, a parte brasileira era muito fraca. Tinha pouca coisa. Praticamente não tinha brasileiros. Mas hoje já está dominada. Ela disse que hoje já tem muitos brasileiros e também muitos comércios voltados para brasileiro, né? Supermercado, restaurantes. Então, a gente realmente percebe que quando o número de imigrantes começa a aumentar, eles já vão trazendo tudo, né? Como o brasileiro chega, começa a chegar a paçoca, açaí, é sempre assim. E também, de acordo com a opinião dela, ela disse que ela prefere Provo do que Salt Lake City, porque Salt Lake City é uma cidade muito grande, né? Então acaba que já tem um pouco mais questão assim, ó, de mendigos, um pouco mais de criminalidade, então ela prefere Provo, que é um pouco mais restrito. Então, mais uma vez, questão pessoal. Conheço pessoas também que moram em Salt Lake City que muitos, amam. Né? Brasileirado muito em Salt brasileiro Lake em Salt Lake City, então tem uma comunidade se você pretende vir para a área. E uma coisa que a gente precisa destacar, sem sombra de dúvidas, é o inverno. Ainda mais porque Salt Lake City, né, essa parte... Gente, Utah é muito curioso, porque o estado ele é relativamente grande, só que toda a população praticamente, tá concentrada, tipo, 5/6 da população fica na parte de cima do estado, que é ali onde tem Salt Lake City, Provo e tudo mais. Então, a parte de baixo que a gente visitou são os parques nacionais, que Utah a gente nem precisa falar nada, é incrível, e a parte de cima é mais residencial, e a parte de cima é ainda mais frio, né, porque vai, enfim... chegando mais perto do Canadá, dos polos, então... Longe, né? Mais perto... Não, mais perto do Canadá em relação ao sul do estado, claro. Exato. Mas o que tu achou? Eu gostei. Não, eu gostei muito. Eu acho, a gente não chegou aí até Salt Lake City, porque como a gente falou, a gente ficou mais na parte de baixo do estado, mas eu acho que seria um lugar que eu moraria, eu acho que parece ser bem interessante. A gente foi naquela cidade, Cedar City, Cedar City também, bem legal. Muito legal. E ela até comentou... Vai? Ela até comentou nos áudios que Cedar City, essa região ali de baixo, é a região de aposentados. Tinha bem velhinho. Então ela disse que quando o pessoal acaba querendo até fugir um pouco, que lá em cima é mais frio, eles se aposentam e eles descem, ficam ali perto dos parques nacionais para poder aproveitar e tudo mais. Foi aquela cidade que a gente mostrou para vocês e que é uma cidade com estrutura completaça. Uma cidade que deve ter uma população pequenininha e bota do lado, por exemplo, de Albuquerque, que parece uma cidade do futuro e uma do passado. Exato, exatamente essa impressão que a gente tem. Então acho tá sim interessante. Só que, gente, tem que gostar de frio, viu? Porque é frio. Próximo estado, Nevada. Vou deixar o Gustavo comentar, porque Vegas é a parte dele. Eu moraria dentro de um cassino em Las Vegas sem problema nenhum, mas essa não é a realidade, né? Então, pra gente saber mais sobre Vegas, a gente tem aqui o relato da Isa, né? Isso, Isa Souza. E ela falou que mora em Vegas há 5 anos. Ela disse que adora e ela gosta do verão, que chega a bater quase 50 graus. Então, olha aí o contraste, tá vendo? Utah faz quase menos 20 e a Nevada faz 50 graus no verão. Vizinhos, né? Vizinhos. Então, é muito doido esse choque térmico que tem, assim. E o que mais ela contou pra gente? Então, ela falou que
tem brasileiros, mas a comunidade ela acaba não sendo tão unida, que tem alguns brasileiros, enfim, que vão pra lá tentar dar jeitinho brasileiro, acabam queimando um pouco o nome dos brasileiros nessa parte de Las Vegas. Gente, é o relato que ela falou, tá? Então, foi a primeira vez que a gente ouviu um relato de brasileiros sobre Las Vegas, sobre Nevada, né? Eu não imaginei, isso aí me surpreendeu, sabia? Porque eu não sabia que a comunidade era tão relevante, como ela falou. E ainda mais fazendo bobagem, né? Pois é. Na verdade, a gente até conheceu, eu não sei se tu vai lembrar, a Cláudia, que era amiga do Ramon. Sim, mas eles moraram, mas eles moraram em Nevada, eles moraram ali próximo de Las Vegas. E ela falava que gostava de morar mais lá do que na Flórida. Então, ela gostava muito de lá, falava realmente o calor é complicado e tal, mas ela amava morar ali na região. Ali tem vários parques também em volta, então é uma região linda demais. O que mais a Isa falou, além de queimar a brasileirada? Ela disse também que lá não tem tantos restaurantes e mercados brasileiros como a gente tem em Orlando. Então isso também é significativo. Às vezes você tá acostumado, igual eu, gente. Tô sofrendo, tô sem comer arroz há 2 meses porque eu não acho um mercado brasileiro aqui. E uma outra curiosidade é que a gente sempre pensa na Strip, né? Ali, Las Vegas, a rua principal. E ela falou que raramente vai pra lá. Isso deve ser um hábito comum entre os residentes. Se torna muito comum, né? Então é uma coisa pra turista, né? Eu morando lá, ia estar todo fim de semana, mas... Ela disse que ia normalmente pra ir nos buffets, que infelizmente estão fechados, que a gente não conseguiu ir. E vamos ter que voltar pra lá, infelizmente. Vamos ter que mostrar isso pra vocês. Mas ela disse que ia mais pra aproveitar isso, um happy hour, uma balada, mas que no geral ela acaba não indo tanto. Então a vida não se limita àquilo, com certeza, né? Exato. Na verdade não tem nada a ver, provavelmente, né? Só que fica aqui o relato dela. É legal, quente. E os brasileiros dão uma segurada aí, brasileira de Las Vegas, pelo amor de Deus. Depois a gente chegou no Arizona, a gente tem aqui o relato da Margarete, né? Isso, Margarete. Só que antes, eu tenho que falar o que eu achei. A gente conheceu 2 cidades lá, né? Phoenix e Sedona. Contraste enorme também, além dos parques nacionais, claro, né? Claro. Phoenix é a cidade zona, né? Com prédio pra caramba e tal. Uma cidade grande. Só que eu achei bonito demais, cara. Phoenix? Eu também achei muito bonito. Tipo, não tem um papel no chão, aquela coisa Eu acho ampla. que deve ser meio parecido que a gente acabou não indo nas cidades do Texas, tipo Austin, Houston, eu acho que grande, deve ser... muito bonito, exato. Né? E Sedona já é uma cidadezinha, tipo, sei lá, o que um Gramado? Não, Sedona é uma cidade que saiu sei lá, de um filme conto, de né? faroeste, talvez, sabe? O pessoal até comentou que parecia do Carros, do filme, sabe? E assim, linda, tem uma pegada mais jovem, eu percebi isso, pelo menos, mais artística, uma coisa um pouco mais assim, tipo, de energia, cristais, então é uma vibe assim, um pouco diferente, sabe? É muito próximo ali dos parques, das questões das rochas ali, só que é uma cidade, eu achei sensacional. Não, e por mais que assim, todas as casas têm basicamente a mesma cor, mas elas conseguem ser modernas ao mesmo tempo, muito mais modernas do que a gente vê na Flórida, tu não achou? Umas mansões assim no meio do nada. E mais uma vez eu vou trazer a comparação com o Novo México, porque tem essa questão de ser aquele meio parecido com barro, sabe? Exato. Parece feito de barro, só que parece que uma começaram a fazer e largaram, e a outra poliram, porque Sedona é sensacional. Sedona é incrível. A gente tem um vídeo só sobre a cidade de Sedona aqui, então quem ainda não viu, a gente pode deixar aqui no final ou linkado aqui em no cima, final tá sempre a playlist inteira, vocês podem ver todos os dias. E agora eu vou começar lendo aqui o relato dela. Ela fala que a comunidade brasileira no Arizona, ela não é grande e ela fica bem espalhada, então acaba que não concentra muitos brasileiros em um lugar só, né? E ela diz que não tem nem mercado brasileiro. Então, pra quem tá querendo uma comunidade brasileira, talvez o Arizona não seja um lugar tão interessante. Mas eu acho que a gente tá gostou, a gente acha que não. Mas ela disse que dá um jeito, ela compra dos mercados online que enviam pra qualquer lugar dos Estados Unidos, tem vários aqui, e daí ela consegue matar a saudade de tudo. E ela disse que ama morar lá, que a maior parte do ano, de outubro a maio, o clima é perfeito e os outros meses são bem quentes. Porque assim como Nevada tem uma parte de deserto muito grande, então acaba que eleva muito a temperatura, também pode chegar aí a uns 50 graus, não na área que o pessoal mora mesmo, né? Isso é mais para deserto. Mas ela disse que gosta, que acabou acostumando, que ela sente falta da chuva, ela disse que não chove muito, e uma coisa interessante é que ela já morou em Utah e ela prefere o Arizona, ela não gostou de Utah por conta do frio. Então, mais uma vez, um comparativo aí. Exatamente, a impressão pouca, novamente falando, a nossa impressão é rasa, tá, gente? Mas a que eu tive dos 2 lugares, eu gostei dos 2, mas também gostei mais do Arizona. Gostou mais do Arizona? Gostei mais, então, eu ia falar isso, eu acho que entre Texas e Arizona eu iria pro Arizona, sabia? Também? Então a Arizona tá puxando a fila? Eu acho que pra mim a Arizona tá puxando a fila. Legal. Então agora pra encerrar, vamos fazer uma listinha dos estados que a gente visitou, do pior pro melhor, qual que a gente mais gostou. Quer começar? Então vamos lá, acho que a gente pode fazer meio que em conjunto aqui. Vamos. Eu acho que os estados que a gente menos curtiu, que a gente talvez não morasse, pelo que a gente visitou, seria Louisiana e Novo México. A gente tá fazendo aqui
melhor para pior, mas não quer dizer que o pior seja ruim. É uma opinião nossa baseada no que a gente viu, que foi pouco, e no que a gente leu aqui do pessoal. Mas enfim, eu deixaria embaixo o Novo México e logo em cima Louisiana. Eu não sei se eu deixaria a Louisiana em cima ou embaixo, eu tenho que confessar pra vocês, porque pelo menos aquela área da floresta eu achei muito legal. Eu moraria naquelas casas lá, Novo sabe? México, No isso? Novo México. Ah, tá. É Então, verdade, ela era legal. Ela era legal. Então a gente achou mais legal essa parte das casas na floresta do que a maior cidade do estado. Exato. Então é contraditório. Assim. Enfim, o fato é que embaixo ficou Louisiana e Novo México. E logo em cima... Logo em cima, pra mim viria Nevada, porque eu tenho uma dificuldade de conseguir visualizar uma vida em Nevada sem vincular a Las Vegas, que é o que a gente pensa o tempo todo. Se eu for pelo meu coração, eu vou botar Nevada em primeiro lugar. Só que eu vou tentar ser racional aqui como a Gabi, realmente. Pensando por esse lado, pelos relatos, pelo que a gente vê, eu odeio calor. Dentro de um cassino não existe calor, mas na vida existe. Então... em cima dos dois ali viria Nevada. Mas eu conheço, mais uma vez, vários brasileiros que gostavam muito de Nevada. Então também é muito superficial a gente dar uma opinião sobre isso. Por isso que a gente quis trazer os relatos para ser mais factível mesmo, sabe? E agora vamos pro top 3. Agora vamos pro top 3. Em terceiro. Difícil. Utah. Eu vou botar Utah, mas assim, ó, com uma ressalva grande que a gente não visitou as cidades grandes. Verdade. A gente não visitou Salt Lake City pra poder falar, a gente não visitou Provo e parece ser muito bonito. Eu acho que eu botaria os 3 primeiros quase que no mesmo patamar, pra falar a verdade, pelo que a gente viu. Mas como a gente tem que fazer uma lista, em terceiro eu ponho Utah. Também por causa do clima, eu acho que viver naquela neve o tempo todo talvez seja um pouco cansativo. A gente ficou um dia ali, que legal, não sei o que, no outro dia, meu Deus do céu, olha essa neve. Começa a preocupar, né? Em segundo eu botaria o Texas e em primeiro lugar Arizona. Eu também botaria Arizona em primeiro lugar. Então, mais uma vez, a gente também não conheceu as principais cidades do Texas, né? Mas eu gostei muito da pegada do Arizona, eu gostei muito da cara do estado, então... E o Texas a gente não conheceu, mas dá pra sentir o clima do estado, né? Por mesmo que a gente não tenha ido, ouvindo os relatos. É aquilo que eu falei, eu acho que tá num patamar parecido, só com a Arizona achei demais. Então, gente, eu acho que esse foi o relato dos 6 primeiros estados que a gente visitou. Quero saber o que vocês acharam, se vocês querem que a gente continue indo atrás aí de brasileiros que moram pelos Estados Unidos. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo e mora em algum desses estados, deixa aqui nos comentários pra gente, né, Gu? Exatamente. Se você concorda, se discorda, como é que é a sua experiência de vida, eu acho que vai ser bem interessante pra gente agregar. Mesmo pra quem não mora, mesmo pra quem já tá estudando isso e, eu não concordo, eu concordo, eu gosto muito de Louisiana. Comenta aí pra gente trocar essa ideia sem babaquice da gente, que ultimamente tá vindo nos comentários aí de uma galerinha meio nada a ver. Mas enfim, deixa um comentário que a gente quer saber o que vocês acham e comenta também se vocês querem ir pros próximos estados, principalmente a Califórnia, que é onde a gente tá agora, né? Exatamente, e a gente quer aproveitar e agradecer mais uma vez a Leão Group pelo apoio desse vídeo. A gente vai produzir, eu não sei se a gente já falou, acho que já, né? Em algum outro vídeo, mas a gente tá produzindo conteúdo exclusivo pra eles, com esses relatos e ainda mais aprofundados, falando sobre o mercado de trabalho em cada um dos locais. E isso é muito importante na hora de você decidir o lugar que você vai vir pra cá, sabe? Eu acho que a gente vai criar um conteúdo bem legal, bem diferenciado, porque muita gente acaba errando mesmo, né, Gu? É importante escolher o estado, é um fator importante. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Os contatos deles estão sempre na descrição. Então, se vocês querem começar a fazer um estudo de lugar, de mercado de trabalho, eles podem ajudar em tudo. Entre em contato, chama no WhatsApp. Não tem erro não, galera. É só conversar que eles vão responder vocês. E como vocês podem ver, a brasileirada tá dominando aí os Estados Unidos, tá em todos os estados, então você também pode vir pra cá. Então chama eles, faz essa primeira consulta que eu tenho certeza que você vai sair assim com a mente bem mais aberta do qual caminho você deve traçar. Exatamente. Obrigado também pra todo mundo que deixou o relato, que ajudou demais nesse vídeo aí, galera. Mais uma vez, o pessoal deixou de coração mesmo, sem pedir nada em troca. Obrigadão de verdade. E vamos encerrar por aqui, que escureceu e já tô com maior frio. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. No próximo vídeo tem uma surpresa. Quem aí adivinha o que é? Verdade. No próximo vídeo. Amanhã. Tchau.